atraso, né? Então vamos lá. Não, Para compensar o atraso, porque a aula é grande, eu não vou conseguir dar em pouco tempo, não. Não é grande, não, mais ou menos longa, assim, porque tem alguns detalhes para falar, e então eu não vou conseguir falar em pouco tempo. Mas vamos lá, né? Pegaram o caderno de vocês aí? Pegaram? professora, aquela pesquisa sobre a água. Isso! Conseguiu achar aí? Tô achando, tô procurando aqui. Pega a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem rapidinho, gente. É coisa de minuto. Achei, vamos lá. Achou? Vamos lá. O que foi que eu perguntei aqui na pesquisa? Primeiro, né? Qual a importância da água no nosso dia a dia, na vida humana, de todos os seres vivos? O que que vocês acharam? Me diz aí a resposta de vocês. O que que vocês pesquisaram? Qual a importância da água na nossa vida? Eu botei. A Hum. água no nosso dia a dia é muito importante, Uhum. pois com ela podemos fazer várias coisas, por exemplo, tomar banho, lavar pratos, cozinhar e etc. Beleza. Só isso, Iago? Conseguiu achar mais alguma coisa? Só coloquei só isso. Pronto, tá ótimo. E você, Lara? O que que você achou? Eu coloquei a água nos ajuda dando fonte de energia, ajuda a fazer alguns alimentos, regula Certo. a nossa temperatura e serve para a gente se higienizar. Beleza, top. E você, Nicolas, o que que foi que você achou? A água nos hidrata, faz Uhum. comida corrente, higiene e. Peraí, rapidinho. E. Ah, esqueci. Esqueceu? Cadê? O cara tá com o caderno na mão, não? Não lembro. Pega o caderno, Nicolas. Maria, diga aí, pega o caderno, Nicolas. Maria Regina, o que foi que você achou, Maria? Alguma coisa diferente? A água é importante para o nosso dia a dia, para sobrevivermos e ter várias utilidades no nosso dia Ai, a dia. rapidinho, Maria, rapidinho. Para Fale um pouquinho mais alto. as plantas. Para as plantas. Perfeito. Então vocês viram como a água é essencial na nossa vida, né? Como ela é importante para o nosso dia a dia. Será que a gente vive sem água? Não, né? Será? Não. Eu bebo água toda hora, professora. Pois é, a gente precisa. O nosso corpo, a maior parte dele é água, então a gente precisa. É o fundamental para a nossa existência, tá? Próxima pergunta que eu coloquei aqui. Qual que vocês encontraram aqui? Qual será o destino da água em nossas redes? Qual o destino da água em nossas residências depois da gente utilizar? Para onde é que vai aquela água? Depois que você tomar banho, bebeu água, não sei o que, cozinhou, lavou fruta, fez um monte de coisa em casa. Para onde é que vai essa água depois que a gente usa? Quem sabe me Esse dizer? Quem achou? tratamento de Depois de utilizarmos a água, ela vai para o esgoto. Vai para o esgoto. E aí acontece o quê? Tá? Perdeu aquela água ali? Depois que ela vai para o esgoto? Não. Para falar, Pode, meu bem, fale. eu coloquei ela encaminhada para o esgoto e devolvida para mananciais. Professora, posso Mananciais. falar? Pode, diga. Eu botei estação de tratamento de esgoto. Beleza, top. E você, Nicolas? Nicolas? Tem mais alguém aqui na sala? Não, só eu Para mesmo. mananciais Diga. é devolvido para as águas, né? Tipo rios. Nicolas, sua resposta? Eu disse Questão que não. 2. Cadê seu caderno, Nicolas? Você fez a atividade? Você postou para mim aqui a atividade, não foi? Foi. Foi. Então, Ai, que a água. O destino da água, sim. O que que acontece com ela? ela desce pelo esgoto, aí depois ela vai para um lugar de tratamento de água Beleza, Nicolas.
Vai para a estação de tratamento de esgoto. Pronto. Terceira pergunta que eu botei foi a seguinte: será que a água que sai das nossas casas ela é limpa? Ela é prejudicial para a saúde? E que vocês encontraram? Eu encontrei que não há nenhum risco de beber água da torneira. Nenhum risco? Não, Certo. O que é que vocês encontraram? Outra pessoa encontrou alguma coisa diferente? Nicolas disse que a água da torneira a gente pode beber, né, Nicolas? Porque ela é na verdade, se a água for monitorada, né? Pronto, perfeito, é isso aí. Isso que a gente vai ver depois. Quem mais achou coisa diferente aí? A água é limpa? A senhora perguntou lá. Eu coloquei não. E pode prejudicar na saúde? Eu coloquei sim, porque a gente usa para fazer outras coisas. Pronto, a gente polui, a gente utiliza essa água, né? Que a gente Eu usa botei em mais casa. ou menos a mesma coisa que lá. Pronto, maravilha. Depois que a gente usa essa água, ela não é mais limpa. Tá cheia de impurezas, tá cheia de sujeira, gorduras, né? E isso tudo aí, a gente não pode dizer que a gente pode reutilizar isso daqui antes de passar por um processo de limpeza, né? Tem que pegar essa água aqui e limpar para depois a gente reutilizar, certo? Que a gente vai ver depois sobre o tratamento de esgoto. E de onde vem essa água para chegar às nossas casas? Estação de tratamento de água. Vem da estação de tratamento de água. E para chegar nessa estação de tratamento, ela vem de onde? E aí? Vem da estação de tratamento, mas de onde vem essa água? Eu coloquei uma resposta aleatória. Eu coloquei que vem da chuva. Vem da chuva? A água pode vir da chuva, que pode cair no rio, e no rio pode vir para... pode vir para a monitoração de água. Pronto. Então, bora lá. Beleza. E perguntei aqui também, por último, né? Como é que funciona essa estação de tratamento de água? Antes da água chegar nas nossas casas, ela vem lá dos rios, dos lagos, dos mananciais, né? Elas são puxadas para essa estação de tratamento, né? Que vai fazer todo o processo de limpeza dessa água. Depois essa água vai ser o quê? Levada para onde? Depois que passar pela estação de tratamento? Ao meio ambiente. Vai para nossa casa, para você usar para tomar banho, né? Lavar os pratos e tudo mais. Depois que você utiliza essa água, ela vai para onde? Para outra estação de tratamento, que é a estação de tratamento de esgoto, né? Imagina aquela água lá que sai do vaso sanitário depois que você vai no banheiro. Que poluição danada que aquela água fica ali. Já pensou? Você pegar aquela água ali e enviar diretamente para a gente utilizar novamente? Que porcaria seria? Então, a gente tem que pegar aquela água ali, fazer o tratamento daquele esgoto, né? E para que ela retorne para os rios, para que ela seja novamente, para que ela passe novamente pelo processo de tratamento, para que a gente possa reutilizar. Perceba que é um ciclo, né? É um ciclo até que a água chegue nas nossas mãos, certo? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho a tela aí? Então, né? Então, bora lá. Então, vocês pesquisaram aí. Não precisa mais não, pode guardar, tá? Já registrei aqui já. Já sei mais ou menos quem foi que fez, quem não fez. Então, bora lá. Estão vendo a minha tela aí? Não vai dar para ele entrar, não. Tem gente que tá com dificuldade, eu não tô entendendo por quê, gente. Mas, enfim. Nem eu só cliquei no segundo link e entrei. É o segundo link mesmo. Porque a senhora tinha mandado 2 links. O primeiro tava com erro. O primeiro tava com erro, que eu digitei errado. Aí eu botei o segundo que tava correto. Tanto é que o primeiro nem clica, né? Então, bora lá. Então, vocês pesquisaram aí, pra gente tomar mais tempo da aula, por que precisamos da água, né? Então, vimos aqui várias atividades do nosso dia a dia que mostra que a água é fundamental para a nossa vida, né? Imagine se você não tivesse água, nenhuma dessas atividades aqui seria possível, né?
Então, aqui a menina lavando a casa, limpando a casa, ela está se acabando no banho aqui, outro lavando a calçada. As plantas precisam da água para sobreviver, para crescer. O que mais? A gente lava as mãos, ó, irrigação aqui, lavando o carro, lavar roupa e outras atividades, né? Que a água é necessária. Inclusive, a energia elétrica, né? Deixa eu passar aqui. Então, a gente já falou aqui o questionário de vocês, né? Questão 1, 2, 3, 4 e 5, vocês já me responderam, certo? Então, vamos seguir adiante. Então, o que devemos fazer para que essa água, né, que a gente utiliza, ela volte a ficar limpa de novo, isto é, depois de ser utilizada, né? Depois da utilização. Então, eu falei para vocês que depois que nós utilizamos essa água em casa, ela tem que passar por processos de separação, que a gente falou na aula anterior, não sei se vocês se recordam. A gente falou da filtração, falamos da catação, mas alguns desses processos aqui não vão ser utilizados no tratamento da água que a gente utiliza, né? São outros tratamentos, são outros processos de separação, além desses daqui, além de alguns desses daqui. Que processos são esses, né? Filtração, decantação, a floculação, fluoretação ou fluoração e outros mais, que a gente vai ver um por um aqui, certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece com essa água antes de chegar nas nossas casas, né? Então, olha aqui, essa imagem aqui está mostrando todo o processo aqui. Não se preocupe, aqui está parecendo um pouquinho difícil, mas vocês vão entender, né? Então, primeiro, essa água ela é retirada de rios, de lagos, de represas, de mananciais. Olha aqui, esse inicial aqui. Tá vendo o mouse aqui movimentando? Vocês estão conseguindo ver? Ou não? Sim. Então, olha aqui, ó. Essa água vem aqui, ela não tá totalmente limpa, né? Aqui tem poeira, tem micro-organismos que podem ser prejudiciais para a nossa saúde, né? Tem sujeira, lodo, sei lá o que, tem um monte de coisa aqui dentro que não dá para saber o que é. E então a gente não pode consumir essa água, a gente não pode utilizar essa água daqui, né? Então essa água vai ter que passar por um tratamento para ser distribuída para a nossa casa. Então, que tratamentos são esses, né? Ela vai passar por 5 processos, né? Até que ela seja distribuída para a nossa casa. Primeiro, antes de chegar às torneiras, a água deve ser submetida a esse tratamento que vai fazer o quê? Como eu já disse, eliminar as impurezas, né? Olha aqui a represa, né? Manancial e tudo mais. Vão tirar os micro-organismos daquela água que são prejudiciais à nossa saúde. Então, eles vão entrar aqui, vai entrar em ação aqui alguns processos de separação de misturas que vão tornar essa água própria para o consumo. Então, essa água vai ser puxada aqui desses mananciais, essas represas aqui, vão ser conduzidas para tanques dentro de uma estação de tratamento. No final, eu vou mostrar uma foto de uma estação de tratamento, como em Embasa, por exemplo, que vocês conhecem, né? Como é que é lá dentro da estação, para vocês verem como é grande lá dentro, né? Não é tanque assim pequenininho, são tanques imensos, né, de água, certo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, ou não sei, né, ou passar perto da estação de tratamento de água. Eu já tive a oportunidade de visitar uma vez, no meu período escolar, há muito tempo atrás, e é muito legal lá, né? Mostra todo o processo, a gente passa por todos os tanques de água para ver cada processo de separação, né? É bem interessante. Então, essas águas são conduzidas para esses tanques, né? Aqui são colocadas algumas substâncias químicas que vão fazer o processo de separação aqui da sujeira aqui dessa água, né? Essa sujeira aqui vai ser filtrada, né? E depois da filtração vai passar por um processo de cloração, colocar cloro para matar os micro-organismos e depois essa água vai ser enviada para esses reservatórios e daqui vão ser distribuídos para as casas. Bora ver com detalhes aqui. Essa aqui é um resumo da estação de tratamento, mais ou menos todos os 5 processos, como funciona aqui até chegar na nossa casa, certo? Então vamos lá. Por que vocês acham que é importante? A gente já falou aqui, né? Tratar a água, né? Para evitar doenças, tanto a água que chega na nossa casa como aqui, principalmente a que sai, né?
Por isso que são necessárias as obras de saneamento, né? A existência de saneamento básico para que essas pessoas não fiquem sujeitas, olha aqui essas condições, a essas condições de vida aqui, onde essas águas são eliminadas aqui, essas pessoas têm contato com essas águas aqui, que podem ter doenças, podem ser focos de doenças aqui para essas pessoas. Então, o que é o saneamento, né? São todos os conjuntos de ações, serviços e obras responsáveis por captar toda essa água que as pessoas utilizam nas casas para tratar e distribuir para fazer o abastecimento novamente, né? Então, eles coletam, tratam essa água, que é chamada água do esgoto, né? Que é eliminada das casas das pessoas, transportam essa água, tratam e depois separa ali o que é lixo e o que não é, dá uma destinação ali para aquele lixo e aquela água é enviada novamente ali para o tratamento de água. Mas a gente sabe que no Brasil existem vários locais que não são favorecidos com saneamento. Vocês sabem disso, né? Então aqui tem locais muito pobres que, felizmente, não tem. Essas obras de saneamento não foram privilegiadas com essas obras de saneamento, tá? Então, bora lá. Botei uma foto aqui. Bora ver isso aqui depois. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Esse aqui é o ciclo completo de saneamento, né? O que é o saneamento? Aquilo que eu falei, as obras para captar, coletar, tratar aquela água e depois redistribuir. Então, o que acontece aqui nesse saneamento, né? Primeiro ocorre o tratamento dessa água aqui, né? Todas as águas, todas as casas devem receber a água tratada e de qualidade, que pode ser retirada de nós, de rios, mananciais ou poços subterrâneos, né? E na estação de tratamento ocorrem os processos físicos e químicos, que é o que a gente vai falar, onde retira o que? A areia, os poluentes e garante que essa água esteja limpa e pronta para o consumo humano novamente. Depois que essa água é tratada, ocorre o que? O abastecimento. O que é o abastecimento? Ela é fornecida, né, para as residências. A água precisa ser fornecida regularmente, né, sem racionamento, na quantidade necessária para higiene e alimentação de todas as pessoas que moram numa residência. Segundo especialistas, poços artesianos devem ser evitados, pois a água sai com muita concentração de ferro. A gente vai falar sobre os poços artesianos depois. Depois que essa água é abastecida, vem dos reservatórios, é tratada, vai para os reservatórios, vai para a nossa casa. A gente aqui utilizando a água, depois elimina a água usada e agora vem a coleta de esgoto. O que essa coleta de esgoto faz? Todo esse esgoto, toda essa água utilizada aqui, poluída, suja, né, produzido nessas residências, tem que ser afastado por meio de uma tubulação subterrânea, que vai pegar essa água aqui, né, e garantindo que esses adultos e crianças, né, não entrem em contato com essa sujeira, né? Se fosse aqui, se estivesse sendo jogado aqui ao ar livre, como vocês viram aqui na foto, né? Isso aqui é um esgoto sendo jogado ao ar livre. O que aconteceria, né? Seria foco de contaminação por vários tipos de doenças, principalmente para as crianças que são mais frágeis, são mais suscetíveis a isso, né? Outra coisa que é necessário, além da coleta de esgoto, precisa também haver a coleta de lixo. O recolhimento e a destinação finais dos resíduos sólidos é responsabilidade de quem? Da prefeitura, que faz essa coleta, né? Que não pode deixar que o lixo chegue no curso das águas. Onde tiver aqui a água sendo jogada, aqui, onde a água estiver sendo bombeada, aqui, sendo utilizada pela tubulação que a água passa ou por onde ela está sendo retirada para ser tratada, a gente não pode jogar lixo. Por isso que a gente diz, não pode jogar lixo em rio, não pode jogar lixo em mar, não pode jogar lixo em lugar nenhum. Porque aquilo ali vai ser prejudicial para a gente mesmo. Certo? Então, o recolhimento de lixo aqui tem que dar uma destinação final para esses resíduos sólidos, que quem faz isso é a prefeitura, né, para evitar que esse lixo acabe chegando a esses cursos d'água, né? E o chorume, que é um dos maiores poluentes de rios e mananciais,
certo? O chorume ele é produzido a partir de matéria orgânica, né? Quando você joga matéria orgânica no ambiente, essa matéria orgânica acaba sendo decomposta e o produto final seria um chorume, que é um líquidozinho, né? Que em grandes quantidades ele tem potencial poluente para o meio ambiente. Então ele não pode ser, a gente não pode deixar lixo em locais assim, né? Sem a devida coleta, por conta de outros problemas mais e também por conta do chorume, certo? Beleza? O que mais? Tem também a drenagem urbana, né? Que tem que acontecer também. Já prestaram atenção que nas ruas a gente tem aqueles... Como é que a gente pode... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Que vendo é melhor, né? Vocês conseguem... Olha aqui a drenagem. O que é a drenagem urbana? A gente tá vendo aqui, ó. A gente tá aqui numa rua, olha aqui. E aqui nessa rua tem um ralo aqui. Vocês já viram? Tem um buraquinho aqui onde a água cai. Vocês já viram isso nas ruas, né? Já viram? Olha aqui. Isso daqui é a drenagem urbana. Era por onde a água passa, né? A água tem que descer e ela vai ser encaminhada aqui pela tubulação aqui, certo? Para fazer essa drenagem, tirar essa água. Oi. Dá um destino aqui. Na frente da escola. Vocês viram isso aqui? Tem um desse lá, né? É tipo uns buracos na frente da escola. Isso, para fazer a drenagem, olha aqui, para fazer a drenagem da água, certo? Essa água aqui vai entrar aqui na tubulação e vai ser encaminhada aqui novamente, certo? Beleza? Bora aqui, voltar aqui. Então, o que é a drenagem? A água da chuva, principalmente aqui, ó a nuvem, cai aqui, inunda aqui esse chão, enche de água aqui, deve ser escoada em direção aos cursos d'água. A água da chuva é um pouco limpa, né? Um pouquinho limpa, né? Então, ela vai, só polui porque ela entra em contato aqui com o ar está cheio de poeira, de fumaça, de gases e outras substâncias e acaba dissolvendo aqui na água, né? E aí ela não fica tão purinha assim, né? Então, ela cai aqui, é escoada, cai nessa tubulação e volta para os cursos d'água aqui, para que siga o curso natural e não causem o que? Inundações, alagamentos na cidade, né? Por isso que é importante ter essas drenagens aqui na cidade. Ok? Beleza? Depois, né? O tratamento de esgoto, certo? O esgoto aqui, ó, na terceira etapa, ele foi coletado, ó, o tubo aqui pretinho, agora ele vai ser encaminhado para o tratamento de esgoto. A lei de saneamento determina que todo esgoto coletado em uma cidade ele deve receber um tratamento apropriado antes de ser devolvido à natureza, certo? Geralmente, do esgoto que sai da sua casa, toda a água que você utiliza, toda a água utilizada, quase 99,8% é água, o restante é resíduo, poeira, sujeira, enfim. Até as nossas fezes que a gente elimina, quando a gente vai ao banheiro, a maior parte ali é água. Por incrível que pareça, a maior parte ali é água, que quando você joga ali, a maior parte é reabsorvida ali, reutilizada, certo? E o restante ali são os restos alimentares, né? Que a gente ingere. E por último, ele coloca aqui participação social, que é o quê? O modo como o saneamento será oferecido tem que ser amplamente discutido e fiscalizado pela sociedade. A lei estabelece a criação de agências reguladoras e conselhos populares para acompanhar de perto as ações de saneamento. Participação popular, informação, e as pessoas também têm que contribuir para que esse processo aqui ocorra, né? Principalmente não jogar lixo, garantir que a casa que a pessoa está construindo ali tenha uma opção ali de liberação de esgoto ali de forma apropriada, instalar uma tubulação de esgoto, certo? Por exemplo, não criar. Tem pessoas que têm locais que não recebem tratamento de água, né? Elas não têm com a forma de eliminar ali o esgoto, então elas acabam jogando ali no meio onde elas estão e criam poços ali para poder coletar aquela água ali para poder sobreviver, para utilizar, né? E acabam fazendo algum tipo de
construção inapropriada que acabam poluindo ali os lençóis freáticos ali e causa ali algum tipo de dano ali àquele ambiente, né? A gente vai ver isso depois com mais detalhes. Deu para entender até aí, gente? Só um resuminho. Tudo certo aí? Aham. Você viu que o governador passou no jornal que a partir de semana que vem já vai ter aula presencial? Eu ouvi falar, tô esperando aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Se vai realmente voltar, se não vai. É possível, né? Que retorne. Ia ser legal que eu volto à minha rotina de 2019 todo dia acordando cedo. Né? Acordar cedo. Então vamos lá. Então, como é que funciona a rede de saneamento que a gente viu anteriormente, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui os rios, mananciais, aqui a água está sendo drenada, está sendo puxada aqui, né? Vai para a estação de tratamento. Daqui da estação de tratamento, elas vão para o reservatório de água e vão ser distribuídas para as casas. Ó, depois que essa água é distribuída, a gente utiliza, né? Aqui tem um banheirinho clássico, né? Ela vai ser eliminada, vai ser coletada para ir para a estação de tratamento de esgoto, que vai pegar essa água, vai tratar para jogar novamente nos rios. E aqui ela vai voltar para o ciclo da estação de tratamento, reservatório, vai para as casas e assim sucessivamente, certo? O que não pode acontecer? Olha aqui, esgoto clandestino. Se uma pessoa não instala aqui a tubulação de esgoto para fazer a coleta dessa água, o que acontece? Ela vai jogar essa água aqui, ó, diretamente, essa água suja, diretamente aqui nos rios. E o resultado qual é? Isso aqui, que vocês viram aqui. Olha aqui, é esse o resultado aqui. Uma água suja, cheia de detrito, cheia de sujeira, cheia de fezes, de urina, de um monte de coisas aqui, doenças, certo? Que é um risco aqui para as pessoas, os moradores aqui desse lugar. Antigamente, né, lá pelo ano de 312 a.C. a 226 depois de Cristo, em Roma, como é que eles faziam para fazer a captação da água, né, e distribuição para as cidades? Eles usavam um sistema que era chamado de aquedutos, né? Eles conduziam a água dessas fontes, desses rios aqui, através de uma tubulação, né? E como chegava essa parte aqui, que tinha uma elevação aqui, ou uma elevação não, que tinha um rebaixamento aqui do terreno, que eles não tinham como fazer uma curva aqui dessa tubulação, o que eles faziam? Construíam esses aquedutos aqui, que são canais de condução de água, para que a água passasse por aqui e fosse conduzida para a cidade aqui, certo? Então, ó, são os canais que transportam e distribuem água das nascentes para as cidades. Muitas civilizações antigas construíram esses aquedutos, né? Mas foi no Império Romano que eles se multiplicaram, né? Então, eles faziam o quê? Para garantir o abastecimento de água, construíam esses aquedutos, essas estruturas aqui, que poderam chegar a 90 quilômetros de extensão, dependendo do lugar. E na maior parte era o quê? Era uma parte subterrânea, e alguns trechos ao ar livre, em que ela passava aqui por cima, né? Sustentado por esses arcos aqui, certo? Beleza? Olha aqui a foto. O que acontece aqui, ó? Esse é o aqueduto romano, ó. As águas são puxadas aqui dos reservatórios, vão por esses canais, passam por esse aqueduto aqui. Olha aqui essa estrutura, esses arcos. Uma estrutura toda feita em pedra, ó, em rochas. Passa aqui por cima, continua aqui até chegar na cidade. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer isso aqui. Para que fazer isso aqui? A gente pode fazer um canal aqui subterrâneo, ó. Aqueduto moderno, ó. Faz um canal aqui subterrâneo. Agora, antigamente não tinha o quê? Estação de tratamento. A água era conduzida diretamente de lá, ó. Então, hoje tem estação de tratamento de água, para tratar essa água antes de distribuir, certo? Olha aqui os aquedutos como eram. Certo? A água passava aqui, ó, por cima, até chegar na cidade,
certo? Foi a forma que eles conseguiram. Mas olha que investimento para poder construir isso aqui, né? Que trabalho que dá para construir isso aqui só para poder transportar água, né? Olha aí, que legal. Os aquedutos, esses arcos aqui que eu falei para vocês. Olha só, trabalho que é para construir isso aqui. Estão vendo? Estão conseguindo ver aí? Pessoal? Sim. Estão vendo? Estão dormindo não, né? Então vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Alguma dúvida até aí? Nope. Não? Beleza. Então vamos lá. Então vamos lá para a estação de tratamento. Essas são aqui essas etapas, então, que eu falei para vocês, ó. A fonte de água, de onde a água sai, é bombeada, né? Aqui vão ser colocados alguns produtos químicos para fazer o processo aqui de separação, de floculação aqui dessa água. Essa sujeira vai se depositar aqui nesse fundo. Depois essa água vai ser filtrada, olha aqui. Depois vai passar por um processo de cloração e fluoração e depois distribuída aqui, tá? Vai para os reservatórios e vai ser distribuída. Primeiro processo, o processo de coagulação. O que é a coagulação? Né? Primeiro é colocada uma substância que é chamada de sulfato de alumínio, que é também usada para limpar a piscina, né? Então, ela aqui é colocada nos tanques, nesses tanques aqui, ó. Coloca aqui a substância, ó, sulfato de alumínio, olha aqui. E o que ele vai fazer? Coloca também outros produtos que facilita. O que ele faz? Ele pega a sujeirinha e ele como se ele pegasse aquela sujeira, aquelas impurezas que estão presentes ali naquela água, e ele conseguisse fazer um aglomerado daquelas sujeirinhas. Conseguisse fazer como é que eu explico para vocês? Eles reúnem aquela sujeirinha dali para ficar mais fácil de você separar. Vou mostrar para vocês aqui. Imagine aqui, ó. Ele colocou a substância aqui nesse frasco. Ele vai fazer a coagulação. Ele vai pegar essas partículas e essas partículas vão começar a se juntar. Todas essas partículas de sujeira vão começar a formar uma bolinha, sabe? Vão formar um aglomerado dessas sujeiras aqui e vai facilitar a retirada dessas impurezas, desses componentes aqui que estão na água. Então, ele vai aglomerar, juntar aqui essas impurezas que estão dissolvidas aqui nessa água, né? Essa substância faz isso, separa quimicamente a impureza da água. Então, olha aqui, depois que você passa aqui, bota aqui o produto aqui dentro desse frasco, dá uma mexidinha, e aí o que o produto vai agir? Aí ele vai começar a agir e vai fazer o quê? Um processo chamado de floculação. Vai transformar a impureza em flocos, certo? E depois que ela for transformada em flocos, essa poeira aqui, essa sujeira, ela vai se depositar aqui no fundo, né? Vai cair, vai ficar tão pesada que ela vai cair. Que é o processo de decantação. Ela vai se depositar aqui nesse fundo e a água vai ficar mais ou menos limpinha, né? Então, olha aqui, para vocês entenderem. Ela vai passar pelo tanque de floculação, onde ela vai ser agitada. Com isso, as partículas de sujeira se chocam e se unem, formando blocos mais pesados, que recebem o nome de flocos. Então, olha aqui, coloquei aqui o produto, ó, dei uma mexidinha. Olha aqui as impurezas em rosa, estão vendo? As bolinhas em rosa são as sujeiras. Olha como elas vão se juntando, ó. Elas vão se aglomerando, formando aglomerados maiores, até que elas começam a se depositar aqui no fundo, né? E aí, fica mais fácil ou não fica mais fácil de tirar a sujeira aqui agora? Não ficou mais fácil? Depois que a gente passou esse processo aqui? E aí? Meninos? Oh, meu Deus, meu microfone tá. Vocês estão me ouvindo, né? Estão prestando atenção no que eu estou explicando? Tá. Né? Só que eu não tô falando porque a senhora não vai entender nada. É o quê? A senhora não vai entender nada que eu tô falando porque eu tô com o nariz entupido. Ah, tá. Entenderam aqui esse processo, gente?
Sim, um processo bem fácil, né, para tirar a sujeirinha. Pronto. Então, primeiro aqui, ela recebe o sulfato de alumínio, né? Ai, Deus, deixa eu voltar aqui. Recebe o sulfato de alumínio e outros produtos para facilitar a junção dessas partículas, né? A união dessas partículas. Depois vai ocorrer a floculação. A floculação é o quê? É a formação desses flocos, ó. Ela vai se reunir, né? As impurezas vão se reunir e depois, automaticamente, elas vão se depositar aqui no fundo, vão começar a descer. E aí vão se depositar aqui nesse fundo. Certo? Terceiro processo. Primeiro a gente já viu a coagulação. Deixa eu voltar aqui. Coagulação, floculação e agora a decantação. Depois que formou aqueles floquinhos, né, de sujeira, elas vão se depositar aqui no fundo. Depois que a água é transferida para o tanque de decantação, no qual a água fica em repouso, os flocos se formam no tanque anterior. Eles já se formaram aqui no tanque anterior e depois eles vão se depositar no fundo e formar um tipo de lodo. Ó, olha aqui como está depositado aqui nesse fundo aqui desse recipiente. É isso que vai acontecer no tanque. Olha aqui, processo. Ocorreu aqui, ó. Floculação aqui. Colocou o produto aqui. Floculação, coagulação, floculação. Depois a decantação aqui. Todas as impurezas, como aqui nesse frasco, ó. A impureza, a areia ficou toda aqui no fundo, certo? Essa é a decantação. Beleza? Próxima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha aqui. Isso aqui é para mostrar o processo de decantação, né? Sedimentação. Olha que eu coloquei aqui água e areia. Deixei em repouso. O que acontece com essa areia? Ela vai começar a se depositar aqui no fundo. Beleza? Próximo processo, filtração. O que acontece na filtração? A água passa por filtros, como aqui, né? Formados de várias camadas de cascalho, né? Como aqui que você faz aqui, um exemplo aqui bem simples. Uma filtração que a gente viu na aula anterior, que foi o processo aqui da filtração do café, por exemplo. Né? Tem um filtro e essa água vai passar, tem aqui esse resíduo que é o pó de café. O pó de café vai ficar e o líquido vai descer, certo? Isso é a filtração. Então, as partículas de sujeira vão ficar retidas no filtro e a água vai passar. É exatamente isso que vai acontecer no processo de filtração. Então, olha aqui. Depois que ocorreu aqui coagulação, colocou os produtos. Floculação, formou os flocos. Decantou, se agrupou aqui no fundo. Depois ela vai para o processo de filtração. Olha aqui. Rochas, cascalhos, sei lá o que, areia. Passa aqui. A água vai passar por esse filtro. Depois, a água vai passando por esse filtro, as impurezas vão ficar retidas aqui nesse filtro e depois a água vai ser depositada aqui nesse reservatório, certo? Que vai ocorrer agora o processo de cloração ou fluoração, beleza? O que acontece nesse processo aqui? De desinfecção, na verdade. É fluoração ou fluoretação, tanto faz. Que é a etapa final, né? A água, ela, então, é misturada a produtos que contêm cloro e outras que contêm flúor, né? Então, os produtos com cloro, eles vão fazer o quê? Vão matar os micro-organismos que não foram retidos nas etapas anteriores, certo? O que sobrou, eles vão agora ser responsáveis por matar esses micro-organismos. E o flúor é importante para a proteção dos dentes. Dizem que é importante para a proteção dos dentes, né? Já tem outras correntes que dizem que ele é cancerígeno, que não recomendam a utilização do flúor. E a gente ingere na água que a gente bebe, certo? Nem todos os municípios do Brasil recebem água com flúor, chamada água fluoretada. A nossa água tem flúor, certo? Então, vem dos rios aqui, lagos, mananciais, passa aqui pelo processo de coagulação e floculação, que são dois processos, coagula e flocula, forma os flocos, decantação, terceiro,
filtração de areia e seixos, são outras camadas aqui mais grossas. Depois a desinfecção e fluoretação. E finalmente a água vai ser armazenada aqui em reservatórios para depois ser distribuída. Olha aqui todo o processo. E a distribuição, que finalmente ela vai ser levada para esses reservatórios e distribuída por encanamentos subterrâneos para as casas e os edifícios. Olha aqui. Tira dos mananciais, passa pela floculação, decantação, filtração, vai para os reservatórios e é bombeado para as nossas casas. Que legal! Perceberam aí? Alguma dúvida até aí, gente? Querem perguntar alguma coisa? Não entenderam alguma coisa? Entendi. Entenderam tudo? Sim. Vamos lá. Vou fazer pergunta agora. Deixa eu ver quem é que tá aí. Pra ver se eu tô entendendo mesmo. Lara, me explica aí novamente o que acontece no primeiro processo aqui de coagulação e no segundo de floculação da água. Lara? Lara, você está aí? Estou aqui. Pronto, Lara, responda a minha pergunta. Me explica aqui esses primeiros processos aqui, Lara, de tratamento de água. Que foi que eu acabei de explicar. Só para ver se vocês estavam entendendo. Vamos lá? E aí? Se não souber, só diz não sei. Não sei. Não estava me ouvindo, né, Lara? Iago, explica para mim, meu bem, o que você entendeu aqui? Ou se você quiser explicar o processo todo aqui, o que você entendeu aqui desse processo de tratamento de água? Como é que acontece aqui esse processo? A água sai da represa. Isso. Entra pelo processo de purificação. E como é que é esse processo de purificação? E aí? Vamos lá, gente. Não adianta eu ficar explicando aqui para vocês se vocês não estão me ouvindo nem compreendendo o que eu estou falando. Preciso que vocês aprendam. Bora lá. Primeiro processo. O que acontece com a água, gente? Olha aqui. Coagulação. O que eu faço nesse processo? Diga. É colocado sulfo de alumínio, eu acho. Sulfato de alumínio e outros. Sim. Aí é jogado dentro de um tipo de um pote que contém sujeira. E nisso é jogado e nisso depois vai formar a floculação, que vão formar flocos de sujeira. Isso. Que vão se juntar e depois a decantação, que no caso vão tudo para baixo do pote. Vão ficar lá no fundo porque fica pesado. Beleza, perfeito. Depois que ocorre a decantação, tá certíssima. Depois que ocorre a decantação, o que acontece com a água? Deixa eu botar aqui nessa foto, é melhor. O que acontece com a água? A água é filtrada. Uhum. E aí? Água filtrada com cloro. E depois que ela é filtrada, ela vai ser agora conduzida para os tanques de floração e fluoretação, não é isso? Foi isso que a gente viu? Uhum. Ela depois é jogada, disponibilizada para tanques chamados de floretação, que a senhora acabou de dizer. Isso. Esse nome é difícil, né?
Perfeito. E depois elas vão ser agora Elas para... vão. Esse negocinho, esse nome difícil que eu não sei falar, Qual vai é o ser nome tipo. difícil? Eu não sei falar esse negócio. Aí. Reservatório? Não, esse flor, alguma coisa. Floretação. Isso. Isso vai ser tipo uma coisa que vai tirar as coisas que as outras etapas não conseguiram tirar. Tipo o quê? É tipo um filtro, mas só que um filtro mais potente que o outro. Mas o que que tira o cloro? O cloro faz o quê? O cloro, ele vai tirar Ele vai tirar as purezas da água. Mas peraí. Mas se já tirou as impurezas aqui, por que que o cloro vai tirar? Que impurezas que ele tira? As impurezas do outro negócio, Que outro negócio? do sulfato de alumínio. Vamos ser específicos aqui. O que que o cloro faz? Quando você usa cloro para limpar a sua casa, qual é a função do cloro? o cloro. Limpa a água. Ele limpa porque ele limpa. Ele faz o que para limpar? Qual é a função dele? Ele tem produtos químicos. Eu sei, mas o que que ele faz? O cloro vai ser usado para limpar a água totalmente agora, para depois ser jogado para o reservatório de água. Eu quero saber qual é a função dele. Eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu botar de novo aqui. O que que o cloro faz? A cloração e a flor, alguma coisa. Olha aqui. Na etapa de cloração, o que que o cloro faz? Quando você mistura o cloro na água, o que que ele faz? Eles matam os micro-organismos que não foram retidos nas etapas anteriores, certo? Depois que ela passa por todo esse processo aqui, ainda tem micro-organismos naquela água. Se você consumir aquela água suja, você vai se contaminar com alguma doença ali. Você vai ficar com alguma doença ali por conta daqueles micro-organismos que vão te causar ali alguma doença. Então, o cloro ele vai agir no final justamente para matar esses micro-organismos. Entenderam? Então, esses micro-organismos eles continuam aqui na água porque eles não foram retidos aqui por conta dos outros processos. Então, no final aqui, a gente usa o cloro para matar esses micro-organismos. Beleza? Deu para entender isso aí? Sim. Depois que a gente usa o cloro, a gente coloca ele aqui agora, finalmente, no reservatório para a gente utilizar. Certo? Então, ela vai ser levada agora para os reservatórios e disponibilizada aqui para as cidades. Olha aqui, rede de distribuição de água para as cidades, para as casas, residências. Deu para entender aí esse processo, gente? Deu para entender tudo direitinho? Sim. E quando o lugar não tem essa estação de tratamento, o que que eles fazem? Quando não há essa estação de tratamento, o que que eles fazem para conseguir pegar essa água para utilizar? Eles utilizam, são 3 tipos de poços, né, que eles podem cavar, né, ou manualmente, ou não sei, ou através do uso de máquinas, não sei, para fazer cavar aquele chão ali e conseguir fazer ali aqueles poços. Os mais simples, que são utilizados em algumas residências, né, a gente vai ver algumas fotos ali depois, que são os mais simplesinhos, são chamados de poços caipiras, que as pessoas podem cavar até manualmente, até chegar a essa fonte de água aqui, que é a mais próxima da superfície, que geralmente é acumulada por conta da chuva, da água da chuva, que ela é absorvida aqui pelo solo e consegue chegar a esses lençóis freáticos aqui, formando aqui esse canalzinho aqui de água. Então, geralmente pode ser, como eu falei para vocês, perfurada manualmente até chegar aqui no início desse lençol, que é a primeira reserva mais próxima da superfície, é mais fácil de contaminar também. Porque se você instalar, lembra que eu falei para vocês? Se você instalar aqui uma tubulação aqui para eliminação de esgoto, esse esgoto pode absorver esse chão, esse solo pode absorver aqui essa água de esgoto
e essa água suja vai alcançar aqui esses lençóis freáticos e aí você vai pegar essa água aqui para consumir suja. Então, ela não pode ser construída próximo desses poços aqui. A eliminação do esgoto não pode ser construída aqui. Essa água de esgoto não pode ser eliminada próxima aqui do local onde você puxa a água para utilizar. Certo? Geralmente aqui, ó, a profundidade máxima chega a 20 metros de profundidade. Olha aqui, certo? Já o poço semi-artesiano é um pouquinho mais fundo, né? Como a água ela é muito profunda, ela tem que ser bombeada para que alcance a superfície. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma foto que mostra esse bombeamento aqui, para vocês entenderem o que é feito aqui. Olha aqui, uma bomba, tá vendo? Que vai puxar aquela água lá do fundo. Olha aqui, cadê? Olha aqui. Puxa lá do fundo, ó, um poço semi-artesiano. Puxou a água lá do fundo e aí você tem aqui uma... Como é que ele chama isso daqui, meu Deus? Tem uma espécie de torneirinha, uma transmissão aqui, sei lá como é que chama isso. Que eles conseguem utilizar, pegar essa água aqui, né? Faz um arranjozinho aqui e bota uma bombazinha, puxa aquela água do fundo e consegue utilizar aqui, certo? Olha aqui, né? Tá dando para ver aí? Estão enxergando? Olha aí. Sim. Não sei o nome disso aqui. Uma válvula, não sei, uma válvula de liberação aqui de água. Coloca um tubinho aqui e você consegue pegar essa água aqui. O que é, professora? Que a senhora não tá sabendo falar? Esse nome aqui, dessa pecinha, acho que é uma válvula, né, que chama esse negócio aqui, ó. Que ele controla, né, quando ele fecha aqui, a água para de jorrar, né, a bomba, ele liga a bomba aqui, para de jorrar água aqui, olha aqui. Quando ele liga, a água volta aqui a jorrar. Certo? Puxa a água lá do fundo. Esse nome eu acho que é resíduo, alguma coisa assim. Registro, sei lá, não sei. Registro de água. Uma coisa assim, né? Sei lá. Enfim. Voltando aqui. Então, ele capta, esse semi-artesiano, capta a água mais profunda, né? E utiliza bombeamento, como vocês viram, para extração dessa água. Utiliza compressor de ar ou bomba submersa, diferente do poço caipira, que ele usa o famoso e autêntico baldinho de água aqui, né? Que aqui eu coloco a manivelazinha assim, para poder puxar a água aqui, certo? E utiliza. Vocês veem em muitos lugares isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Poço simples. É simples? Poço caipira. Esses são mais bonitos, né? Tem que ver a realidade. A realidade, quero mostrar a realidade para vocês. A vida real aqui. Olha aqui. Cadê o poço aqui de verdade? Ai, Jesus. Tem umas fotos aqui. Olha aí. O pessoal construindo poços aqui. Enfim, né? Beleza. Então, diferente do poço caipira, ele não pode ser contaminado pelas águas das chuvas devido à profundidade, né? A água não chega até lá. Então, é mais seguro. Você pegar uma água mais limpa, sem risco de contaminação aqui por conta da liberação do esgoto, né? A diferença desse também para o mais simples é que ele tem um filtro, né? Um pré-filtro para reter essas impurezas aqui. E a profundidade vai de 20 a 50 metros. É um pouco mais profundo aqui do que o primeiro. E o artesiano, ele capta águas mais profundas, aquíferos, e pode ser jorrante ou não. Olha aqui. Por estar em regiões mais profundas, não necessita de filtros. Também é um poço tubular. Sua profundidade pode variar muito de 50 a 2 mil metros.
né? Quase 2 quilômetros aqui de profundidade. É muita coisa, gente, para chegar aqui a um poço artesiano. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Aliás, eu acho que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, locais que não existe tratamento, estação de tratamento, a água é obtida direto de rios, né? Ela é puxada ali de rios, lagos, nascentes, represas ou poços, certo? Então aqui é um exemplo de um poço simples, eles fizeram aqui, bem bonitinho, né? Por sinal, onde eles estão colocando aqui água, puxando aqui a água para utilização. Olha aqui o poço raso, é o mais comum, né? Capta água subterrânea da região mais próxima da superfície e vai até 20 metros de profundidade, certo? E como eu já falei para vocês, tem que ser construído longe de fontes de poluição e contaminação. Então não dá para construir ele junto de um local onde está sendo liberado esgoto, certo? Olha aí, esse é um exemplo de um poço cavado manualmente, a construção bem simplória, né? Beleza. Depois que ocorre aqui a utilização da água, a liberação aqui do esgoto, né? Então, para vocês terem uma ideia do que acontece com a água depois que ela vai ser liberada aqui, depois que a gente utiliza. Então, aqui elas vão ser captadas, vão para um reservatório, o ideal que fosse assim, né? Esse esquema aqui de captação de água de esgoto, né? Elas saem das casas, depois de utilizada, vão para uma fossa séptica, e aqui elas vão passando pelo processo de separação. Tem uma filtração aqui bem simples, né? Para reter aqui essas impurezas, esse lodo que se acumula aqui no fundo, certo? Elas vão ficar um tempo paradas aqui até esse lodo acumular e essa impureza aqui baixar e se depositar aqui no fundo. Depois vão ser conduzidas para outro tubo aqui de filtragem, outro reservatório aqui de filtragem, que vai filtrar muito mais aqui as impurezas e depois uma caixa de inspeção e vai ser conduzida novamente aqui liberada, ok? Já o esgoto tratado. Esse seria o ideal, mas não é isso que acontece em muitos lugares. Deu para entender mais ou menos? Então, olha aqui um exemplo de um poço raso, um poço comum, né? E o lençol freático aqui, eles puxam a água aqui desse lençol freático, que é mais próximo da superfície. Já o poço artesiano, ele pega as águas do lençol subterrâneo, a parte mais profunda. Olha aqui essa outra foto. Olha aqui um poço raso. Esse é um semi-artesiano e esse é um poço artesiano, certo? Geralmente, quando as pessoas pegam as águas direto aqui desses poços, elas não podem utilizar de imediato, né? Elas têm que fazer um processo de fervura antes de utilizar, né? Para sei lá o que elas vão fazer. Olha aqui o poço semi-artesiano, que eu já mostrei para vocês. É necessário um equipamento aqui, está dizendo para bombear essa água para a superfície. E eles são perfurados com máquinas especializadas, olha aqui, certo? No caso aqui dos poços artesianos ou semi-artesianos. Esse daqui, no caso, esse inicial aqui é um poço simples, certo? Olha a profundidade desse poço artesiano comparado aqui a esse, certo? Deu para entender aí? Olha aqui o bombeamento de água. Diga, meu bem. O professor de matemática postou um teste lá. Teste? Já vou liberar vocês. Tá acabando já. Já eu libero. Então, aqui eu já mostrei. É preciso que toda a água usada na casa para beber, para lavar frutas e verduras, né? Depois que você pega uma água em poço, né? Seja filtrada, fervida ou tratada com produtos à base de cloro, seguindo as instruções de desinfecção da água que são divulgadas por órgãos de saúde, que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Olha aqui. Pegou água de poço, tem que filtrar, tem que ferver antes de utilizar, certo? E vou falar sobre isso aqui na outra aula. Eu vou continuar isso aqui, ó. Água da chuva é uma coisa e esgoto é outra. Mas depois eu falo sobre isso aqui, tá? Não vou demorar com vocês não, porque o professor já chamou, não foi? Então pronto, paramos por aqui hoje.
Hoje não tem atividade para vocês, tá? Então, próxima aula terá. Beleza? Ok, Pro. Beijos e até a próxima. Beijos, professora. Tchau, Tchau, professor. beijo. Professor. Tchau.